A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar hoje a lição 5, o valor da honestidade. E para iniciar, vamos ver o que significa ser honesto. Pessoa que procede ou se enquadra rigorosamente dentro das regras de uma ética socialmente aceita, que tem ou revela dignidade ou elevação de caráter, honrado, digno, decente, tem pureza e é moralmente irrepreensível. Então, quer dizer, uma pessoa que ela é totalmente correta, ela segue as regras, é uma pessoa digna, uma pessoa respeitosa. Então, isso é ser honesto. O verdadeiro cristão deve ser honesto. Isso é um fato, né? Tem que ser honesto. A Bíblia nos diz que a partir do momento em que aceitamos a Cristo, a nossa vida tem que mudar. Então, você era de uma forma, você aceitou Jesus, a sua vida tem que ter uma transformação. O Senhor transforma. Por quê? Porque a gente tem que ter um novo olhar. Vamos ler lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15 ao 18. Que nos diz assim, ó, Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não mais vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então observe que Jesus ele morreu por todos. Para quê? Para que nós tivéssemos uma nova vida, uma vida transformada. Mas agora não uma vida só em nós, mas sim uma vida em Cristo, com o pensamento de Cristo. Agora a gente tem que viver, olhar as coisas com o olhar de Cristo. E aí ele fala assim, olha, você tornou uma nova criatura. Aquela vida velha, deixa para lá. Você tem que ser transformado. Alguns já nasceram no lar evangélico, então talvez não perceba, como eu, por exemplo, que vim do mundo. Mas a partir do mesmo você sendo do lar evangélico, eu creio que tem um momento que você aceita Cristo. Você percebe que você precisa realmente, você ter um compromisso. Porque filho de crente, crentinho não é. É diferente, filho de peixe, peixinho é, mas de crente, crentinho não é. Né? Mesmo que os pais sejam cristãos, sejam tementes a Deus, cada um tem que buscar a sua salvação, cada um tem que aceitar a Jesus, porque a salvação é individual, ela não é familiar, é individual. Então tem que ter esse momento, e esse momento é o momento do quê? Que começa uma mudança em nossas vidas, que é o momento que aceitamos verdadeiramente a Cristo. Vamos lá. E ao termos uma nova vida com Cristo, com certeza uma das primeiras coisas que necessita é a mudança ou aperfeiçoamento em nosso caráter. A personalidade, ela é a mesma, ela não vai mudar. Como eu digo de personalidade? Aquela pessoa que é mais extrovertida, tem outras que é mais introvertida. Esse é o jeito, cada um tem uma forma. Ok, agora caráter tem que mudar. Tanto é que a gente fala, tem um bom caráter e um mau caráter. A gente não fala boa personalidade ou má personalidade, não. É questão de caráter. Caráter é o quê? Suas atitudes, se você é honesto, se você é desonesto. Isso aqui faz parte, é uma das características do caráter. E como eu falei, aperfeiçoamento, por quê? Porque tem pessoas, até mesmo que não são cristãs, a gente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, só falta ser crente, só falta aceitar Jesus. Por quê? Ela já faz tudo certo. Mas falta o principal, né? Que é aceitar Jesus. Então, é questão só de o quê? De um aperfeiçoamento, de dar uma melhorada. E outros não, realmente é uma mudança. É aquela pessoa que estava lá no mundão mesmo, que estava lá nas trevas e o Senhor resgata. E essa pessoa tem que mudar, que é, por exemplo, uma pessoa que roubava, que matava. O Senhor transforma verdadeiramente essa pessoa. E outras é mais um aperfeiçoamento de caráter. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, alguns versos, desse capítulo. Que nos diz assim, ó. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus,
o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha só o que o Senhor está falando aqui, olha, deixa a natureza antiga, deixa os velhos pensamentos, né? Vamos ter novos pensamentos, um pensamento agora em Cristo, deixa que o Espírito Santo renove os pensamentos, as atitudes, porque o Espírito Santo nos ajudando, a gente verdadeiramente vai seguir o quê? A palavra de Deus, a gente vai conseguir obedecer e sermos honestos verdadeiramente. Né? É assim, quando a gente fala dessa mudança de pensamento, eu vou dar um exemplo meu. Antes de eu aceitar a Cristo, eu achava assim, ó, é bandido, é ladrão, matou, tem que morrer mesmo, sabe? Não tem que deixar vivo. Esse era meu pensamento. Hoje eu já não penso mais assim. Cristo transformou meu pensamento. Por quê? Porque eu sei que Jesus pode transformar aquela vida. Ele fez coisa errada? Fez. Tem que pagar as consequências? Tem que pagar. Mas existe o quê? O direito da salvação para ele, se ele se arrepender. Então isso aqui é uma mudança de pensamento. É fácil? Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando você começa a entender que ele é poderoso, que Deus é poderoso para transformar vidas. O único pecado que não tem salvação é blasfêmia contra o Espírito Santo. As outras coisas, por mais barbaridade que a gente veja, principalmente nos dias de hoje, se essa pessoa aceitar a Cristo, reconhecer que ela fez errado e ela aceitar Jesus, ela tem direito à salvação. E aí tem outras coisas aqui, né, que falam que é ladrão, não roube mais, vai fazer o quê? Vai trabalhar com honestidade. Quem contava mentira, não conte mais, porque uma pessoa honesta jamais vai contar uma mentira. Uma pessoa honesta, ela vai sempre falar a verdade, ainda que ela se prejudique falando a verdade, ela vai falar. E aí tem algo aqui muito importante, ó, evite o linguajar sujo e insultante. Hoje, infelizmente, nós vemos no meio cristão, nas igrejas, e não é só pré-adolescente, adolescente, jovem, não. A gente vê pessoas maduras falando palavrão, falando palavras, assim, horríveis dentro da igreja, palavrão mesmo. Poxa, vamos prestar mais atenção, vamos tomar cuidado com o nosso linguajar, com as nossas palavras, né? E tá virando costume no mundo. Hoje em dia, pelo menos onde eu trabalho, às vezes as pessoas falam palavrão de uma forma natural. A gente está numa reunião, de repente a pessoa está falando palavrão, não tem nem sentido ela falar ali. Mas para ela é tão corriqueiro que ela acaba falando. Alguns, até por saber que eu sou cristã, às vezes até pede desculpas, desculpa, tal. Mas assim, são poucos. A maioria hoje em dia fala, e os cristãos estão falando. E uma coisa que é um linguajar insultante. A gente tem que tomar cuidado. Nós estamos aqui para amar o próximo, para ajudar o próximo. Por mais irado, por mais bravo que nós estejamos, a gente tem que tomar cuidado, né, com as nossas palavras, porque uma palavra ela realmente fere muito, às vezes fere mais do que um tapa no rosto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui, né, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ele fez o que conosco? Nos colocou um selo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos coloca um selo. E esse selo aqui diz o que? A propriedade é algo espiritual. E só vai ser arrebatado, só vai ser resgatado quem estiver ainda com este selo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de honestidade, vamos cada dia mais buscar ser honestos, né? Buscar seguir a palavra do Senhor, fazer com que essa velha criatura, o velho homem, a natureza adâmica realmente morra e que nasça aqui uma vida espiritual diferente. Vamos lá. Jesus, a maior referência de honestidade. Jesus foi perfeito em tudo. E nessa aula destacamos a sua honestidade, o seu ensino sobre este assunto, né, que está falando, olha, nova vida, transformação, é o Senhor que está ensinando, é o Senhor que está falando. A gente vê, até em aulas passadas, a gente falou sobre impostos, o Senhor pagava impostos, ele não sonegava, né, a pessoa que pagou impostos, ela é o que? É honesta, a que sonega é desonesta. Não importa a situação, sempre devemos ser honestos, sempre. Vai ter momentos que você vai ser honesto e você vai se prejudicar. Mas se prejudique, mas seja verdadeiro, seja honesto, que lá no final você vai ver que vai valer a pena. E honesto é o quê? Primeiramente com Deus. Por quê? Porque quem pode enganar Deus? Né? Não adianta você mentir, você pode mentir para o outro, você pode ser desonesto com o outro, mas com Deus ele está vendo, ele sabe qual é a verdade. Eu também coloquei depois conosco mesmo. Sabe por quê? Porque tem vezes que a gente quer se enganar, a gente quer ser desonesto conosco mesmo, e não pode. Né? A gente tem que ser verdadeiro, assumir a situação. E lógico, depois com o nosso próximo. A honestidade deve ser praticada em tudo, seja nas mínimas ou grandes situações. Nós temos o costume, por exemplo, nós brasileiros falamos muito mal dos nossos políticos, falamos que eles são o quê? Desonestos. Mas as nossas atitudes, elas têm que ser coerentes, a gente não pode se igualar a eles. Nós não podemos ser desonestos, é nas pequenas coisas que a gente tem que seguir
direitinho e para que tenha um sucesso lá na frente. Porque o nosso Deus, acima de tudo, o nosso Deus está vendo todas as coisas. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Coisa simples do dia a dia, que eu trouxe. Não furar fila. A pessoa que ela é honesta, ela não vai furar fila. Ela vai permanecer ali. O Senhor vai ajudar ela, vai dar graça. Vai acontecer alguma... irmã Renata, mas vai demorar, vai não sei o quê. Não importa. Se você furar, você está sendo desonesto com os demais ali. Você está prejudicando, você não está sendo justo com as outras pessoas que estavam na fila. Não pagar propina. Pagar por fora para ser beneficiado. Por exemplo, feriadão. Vamos viajar. Pega lá o carro, o pai, né, com a família e tal. De repente o policial manda parar e vai multar por alguma coisa, uma lanterna quebrada, passou um pouquinho da velocidade, sei lá. Aí vai lá e oferece um cafezinho pro guarda não multar. Sabe o que é isso? É você tá pagando propinas, tá errado. Se você realmente tá com tudo certinho, não tenha medo. Né? Se o carro tá em ordem, a documentação, você tava dentro do limite da velocidade, tudo certo? Ok. Agora, se realmente a lanterna tá quebrada, se o pneu tá careca, você tá errado. E você tem que pagar multa por isso. Então isso é o que? Ser honesto. Não fazer gato na conta de água, de luz, internet, TV a cabo. Infelizmente, tem pessoas que fazem lá no relógio da água, da luz, dá um jeitinho para pagar menos. Isso é errado. Internet, então, TV a cabo, puxar direto para dentro de casa, puxar do vizinho. Isso é errado, não está correto. Não ficar com troca a mais. Foi lá na padaria, comprou pãozinho lá e a mulher deu, a mulher do caixa deu um troquinho a mais. Oba, Deus me abençoe. Não, senhor, Deus não abençoou nada. Isso é errado. Você tem que devolver o seu troco. O a mais, lógico, né? Encontrar algo e não devolver para o dono. Você tá na rua, achou um dinheiro, achou alguma coisa, não sabe de quem que é, ok. Você achou, pegou, ok. Agora, você viu cair do bolso da pessoa, você viu que a pessoa esqueceu, deixou cair, você tem que devolver. Se você pegou, você tem que ir lá e devolver. Olha, você deixou cair, olha aqui, tal. Ok? Colar na prova. Isso aqui é um absurdo, gente. Mas isso acontece, principalmente com os adolescentes. Mas se eu não colar, quem não cola não passa na escola. Isso é um ditado errado. Crente não cola, irmãos. Crente tem que ter a sabedoria de estudar e pedir para o Espírito Santo ajudar. Eu sou prova disso. Né? Eu não era crente, eu era adolescente, eu estava acho que na 5ª série, na época, e eu estava com dificuldade numa matéria, e a minha tia, que era crente, chegou para mim e falou assim: Renata, faz o seguinte, você vai estudar, você vai refazer todos os exercícios que o professor passou, você vai prestar atenção na aula, e você vai orar, e você vai pedir para Deus, para Ele te ajudar, para que na hora você fique calma, para que você consiga fazer os exercícios, porque eu ficava tão nervosa, não conseguia fazer, não conseguia entender, e eu comecei a fazer isso. Então toda vez que tinha aula eu orava. Quando chegava, e eu não era crente, gente, eu não frequentava igreja nessa época. Eu só tinha a minha tia que falava de Jesus para mim. E eu peguei e fiz o que ela falou. Eu estudei, refiz todos os exercícios. Eu orei, na hora da prova eu orei, falei: Senhor, seja comigo, me dá graça. Irmãos, eu tirei nota 10 nessa prova. Né? Uma matéria que eu estava com muita dificuldade, o Senhor me ajudou. Então eu sou prova viva de que é possível sim passar sem colar. Não roubar nos jogos. Irmã Renata, mas crente não joga. Lógico que joga. Joga joga um jogo tabuleiro, jogo da vida, um banco imobiliário, até um videogame mesmo. Que videogame é um pouco mais difícil de roubar, mas tem outros jogos, um futebol, um vôlei, né, que você tá brincando ali. E aí a pessoa, mas é brincadeira, não importa. Você tem que ser honesto. Você tá jogando, você tá brincando, tem que ser na honestidade. É nas pequenas coisas, gente. É nas pequenas até as grandes. Não devolver algo que pegou emprestado. Tem pessoas que pegam emprestado e não devolvem, já vai na intenção de não devolver. Isso é o quê? Desonestidade. Se você quer muito aquela coisa, um livro, uma roupa, algo que você pegou emprestado, ore a Deus. Fala: Senhor, eu quero. Por favor, Senhor, se for possível, prepare e tudo. E aí vai ser da vontade do Senhor ou não. Mas não faça isso, não pegue algo e depois não devolva. Olha, vocês viram aqui que são pequenas coisas, são coisas do quê? Do nosso dia a dia. Às vezes falamos de outras pessoas que são desonestas, mas será que a gente está sendo honesto? Será que a gente está seguindo aqui? Né? Isso aqui é só para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Devemos depender de Deus. Passamos por situação que aos olhos humanos parece que as pessoas desonestas são mais privilegiadas e que Deus não está vendo. Às vezes até nos achamos tolos por sermos honestos e justos, mas isso é só aparência, pois sabemos que o nosso Deus tudo vê e é justo. Além disso, passamos por provas e situações difíceis, mas com certeza Ele nos dará vitória se permanecermos fiéis e honestos.
Eu sei, principalmente no mundo que nós vivemos, parece que ser honesto, que ser uma pessoa íntegra, parece que é você realmente ser tolo, você ser bobo, né? Às vezes até um pouco mais, desculpa dar mas ser idiota, essa que é a verdade. Mas isso não é assim, isso é só uma aparência. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser fiel. Por quê? Porque nós sendo fiel, o Senhor vai nos ajudar. Vamos ler alguns versos do Salmo 37 agora, ó. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Porque tem hora que a gente olha assim e fala assim, nossa, mas aquela pessoa faz tudo errado e ela tá prosperando e eu que estou fazendo certo e estou ficando para trás. Não tenha inveja disso, que você vai ver que o fim dessa pessoa não é boa. Porque, ó, pois como o capim, logo secarão, e como grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Então, confia no Senhor e continue fazendo bem, porque Ele vai te fazer prosperar. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra, ou bem, o que você precisa, né? Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e ser rico. O Senhor dirige os passos do justo, Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor segura pela mão. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Tem pessoas que fazem maldade, que são desonestas e tudo, elas estão ganhando. Mas vai ter um momento que essas pessoas vão perder. É a lei da vida. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então vale a pena o que você ser honesto, você seguir, ainda que você venha se prejudicar. Naquele momento parece que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando. E ainda mais com o Senhor, porque é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te ajudar. Amém? Chegamos aqui à nossa conclusão. Diz assim, ó, como cristãos devemos agir com honestidade, seguindo o exemplo de Jesus e clamando para o Espírito Santo nos orientar, pois assim faremos a vontade do nosso Pai e desfrutaremos as bênçãos preparadas para nós. Nós devemos o quê? Ser imitadores de Cristo. Clamar para o Espírito Santo nos ajudar, nos orientar, nos fortalecer, porque não é fácil não. Além disso, sendo honestos, com certeza influenciaremos outras pessoas e poderemos falar que Jesus salva e transforma vidas. E com fé em Deus, mais almas serão acrescentadas no reino de Deus. Ou seja, quando você aceitou a Jesus, com certeza sua vida foi transformada. E aí, essas pessoas que você está falando de Jesus, as palavras do Senhor e tudo mais, mas com seu testemunho de vida, reforça o que? A transformação. Que o Senhor Jesus pode transformar uma pessoa que era desonesta e honesta, uma pessoa que já era honesta vai ficar mais íntegra com um pensamento diferente, um pensamento cristão. A sua palavra, a sua forma de agir vai ser diferente. E aí essas pessoas vão, com certeza, vão reconhecendo Jesus Cristo, vão ver que Jesus realmente faz uma grande obra, né? E que vale a pena ser honesto. Vale a pena, gente. Seja honesto, siga ali, fiel, né? Seja honesto em tudo, nas pequenas coisas, nas máximas coisas. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.